A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. É com muita alegria que nós estamos, através desta live, chegando ao seu lar, para estar ministrando a Escola Bíblica Dominical. Juntamente com você estaremos estudando sobre o tema A Doutrina da Providência. Mas antes, nós queremos orar, pedir que a bênção, a unção e graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas e que você que possa ser abençoado com a ministração da palavra do Senhor Jesus Cristo. Ela é aquela que nos instrui, que nos regenera, que nos dirige, que nos dá a total paz que procede do trono de Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e eterno Pai, é com muita alegria nesta manhã nós estamos na Tua presença, agradecidos por tudo quanto o Senhor tem realizado na nossa vida, por esta semana que passou, pelo trabalho que tivemos, pelo fato do Senhor ter nos guardado e livrado de acidentes. Nós queremos glorificar o Teu santo nome. Espírito Santo, obrigado também por este dia que o Senhor concede a nós, para que nós venhamos dar o descanso aos nossos corpos físicos, mas conectado com o trono de glória. Queremos estar adorando, cultuando ao Senhor neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos estar lendo o texto base desta lição. Encontra-se no livro de Neemias, capítulo 9. O verso 6 ao verso 15. É um texto não muito longo, mas eu acho de suma importância nós estarmos lendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nos dias de hoje, quando nós temos estar cheio, ou sido cheio pelas mensagens do inimigo, seculares, mensagens negativas que têm trazido tristeza, abatimento à nossa vida, eu quero ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é a restauradora da nossa vida. Vamos ler então, Neemias capítulo 9, o verso 6 em diante, diz assim: só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumprisse as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e, assim, adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, no céu falastes com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei. Por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhes destes na sua fome, e água da rocha lhes
fizeste brotar na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Amados, nós vemos nesse texto estabelecido já a providência de Deus, o seu cuidado para com o seu povo eleito, precioso aos seus olhos, e a qual fica totalmente declarado como Deus cuida da sua criação. O escritor desta lição, ele inicia-se dizendo: como pessoas tementes a Deus, devemos estar atentos às diferentes maneiras de encarar o mundo e de dar resposta aos problemas que enfrentamos. Alguns posicionamentos estão ganhando força a cada dia. Tem havido enorme valorização do acaso e do fatalismo, ensino de que há um destino do qual ninguém consegue escapar. Devemos estar atentos, porque tais ensinos ferem a palavra de Deus. A providência pode ser definida como sendo o exercício continuado da força divina, por meio da qual o Criador preserva as suas criaturas, age em tudo o que há de acontecer no mundo e dirige todas as coisas para um determinado fim. 3 aspectos estão envolvidos na providência divina: preservação, cooperação e governo. O que é providência? As obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e ordenar tanto a elas como a todas as suas ações para a sua própria glória. Catecismo Maior. Amados, eu quero que você esteja podendo perceber a grandiosidade de Deus, o Deus perfeito que cuida de nós, cuida da sua vida. Você não está à margem das situações, você está dentro de um propósito de Deus, você está no foco da visão de Deus. Então eu quero que você venha estar se alimentando da palavra, para que você venha ter segurança, para que você venha estar inabalável diante dessas enxurradas de ideologias, filosofias que estão sendo diuturnamente lançados, jogados sobre as nossas vidas, e isto tem trazido a muitas pessoas falência da vida espiritual, desânimo na caminhada cristã, justamente por falta de conhecer ao Senhor. Então nós estaremos falando desses 3 aspectos que estão envolvidos na providência divina. Primeiro, a preservação, depois cooperação e o governo. O primeiro aspecto da providência de Deus é preservação. No texto que nós lemos, no verso 6, Neemias ele diz: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares, tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então Deus cria, e esse mesmo Deus preserva. Deus criou a minha vida, criou a tua vida, e esse mesmo Deus preserva a nossa vida, na nossa existência, no tempo que Deus determinou para nós. Deus
preserva nós. Por isso que o diabo não tem poder sobre a sua vida, que está aliançado com esse Deus. Você precisa estar seguro disto, diante das mazelas que o diabo tem preparado contra a minha vida e contra a tua vida. Deus mantém a ordem e a existência da criação, conforme as leis que Ele impôs desde o princípio. Deus sempre esteve no controle de tudo. Por isso, nada foge ao controle da sua vontade. É possível ver nas Escrituras o controle providencial de Deus sobre alguns aspectos. Mas o comentário sobre preservação diz assim: é a ação da providência de Deus pela qual Ele mantém a existência de todas as coisas que criou, impedindo que elas voltem ao nada, de onde vieram, e deixe de ter a capacidade para cumprir o fim para que foram criadas. Está na dogmática evangélica essa definição. Então nós vamos ver, né, o controle providencial de Deus, que Ele age sobre o universo. E eu creio que você deve estar com a palavra de Deus junto a você. Se você não está, corre pegar a palavra de Deus para nós estarmos lendo. Eu insisto para que você faça isto, para você estar assimilando melhor a palavra de Deus, se preparando para os dias maus, manejar bem a palavra de Deus quando você for questionado, né, sobre as verdades de Deus. Você tem então em mente e na palavra de Deus aquilo que lhe pode dar a capacidade e o direito de se defender. Então veja só, Salmo 103 e o verso 19: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Daniel capítulo 4 e o verso 35, está escrito: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então Deus, Ele controla o universo, e o homem, ele não tem poder de impedir a ação de Deus, ele não tem poder de estar mexendo naquilo que Deus já determinou para que venha a acontecer. Controle providencial de Deus sobre o mundo físico. Jó capítulo 37 e o verso 5. Jó 37 e o verso 5 diz assim: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. E ainda o verso 10: pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congela. Aleluias! Eu fiquei tremendamente abençoada quando estive estudando esta lição e poder ver a magnitude, o tamanho do nosso Deus, né? O raio de ação do nosso Deus. Ele age sobre o universo, age sobre o mundo físico, ele age sobre a criação animal. Salmo de número 104 e o verso 21.
Salmo de número 104 e o verso número 21. Diz assim: os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus sustento. O verso 28. Se lhes dás, eles os recolhem. Se abre as mãos, eles se fartam de bens. Deus, Ele cuida de nós, mas Deus também cuida de toda a animaria, de toda a criação que Ele colocou neste mundo, está sobre o cuidado de Deus. Os leões, os pardais, toda espécie de criatura que Deus colocou sobre a face da terra, sob as águas e debaixo dos céus, Deus, Ele cuida de todos. Imagino que você pode estar pensando, então Deus cuida de mim. E como cuida? Porque nós somos a coroa de toda a criação de Deus. Deus, Ele controla providencialmente sobre as nações. Jó capítulo 12 e o verso 23. Jó 12 e o verso 23. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersa-as e de novo as congrega. Olha só, esse Deus que Ele tem poder, perceba, multiplicar as nações e faz perecer. Se ela pecar, se ela errar, se ela ser abominável aos olhos de Deus, Deus faz-a perecer, dispersa-as e de novo as congrega, como Ele fez com o próprio povo de Israel. Por causa do tamanho de pecado de Israel, esse povo judeu, ele ficou disperso por centenas e milhares de anos. E Deus, em 1948, Deus os ajuntou, estabeleceu novamente o Estado de Israel. Salmos capítulo 22 e o verso 28, mais um texto para nós estarmos lendo. Salmos 22, o verso 28. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. O homem, ele acha que ele pode estar governando uma nação, um povo, mas eles não sabem que acima deles está Deus, com a sua mão potente, com a sua voz soberana. Esse Deus, Ele está dirigindo o andamento das nações, e se Ele tiver que abençoar, Ele vai abençoar. Se Ele quiser tratar com o povo, Deus vai fazer, porque Ele é o Deus da providência. Outro quesito, o controle providencial de Deus, o nascimento do homem e sua vida. 1 Samuel capítulo 16 e o verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. A história de Saul, quando ele pecou contra o Senhor, foi Deus que permitiu que ele viesse a ser o primeiro rei, monarca de Israel, mas por causa da desobediência, e pecou contra Deus, Deus então estava tirando-o da frente do povo de Deus, para que ele, o próprio Deus, viesse levantar
um outro a substituí-lo. Nós vamos ver ainda Salmos de número 139 e o verso 16. Diz assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus tem o controle de toda a nossa vida. Deus tem o controle da sua vida, meu querido irmão. Deus, Ele, desde que você nasceu, né, Ele tem lhe acompanhado, e com certeza Ele vai estar contigo até o seu dia final da sua existência sobre a face da terra. Uma vez que você está aliançado com esse Deus, continua a sua vida eterna ao lado do Pai Celestial. Então Deus, Ele está no controle de tudo. Não abra mão de crer, de ter esta fé, que esse Deus, o Deus que te criou, Ele é o Todo-Poderoso, né, para controlar toda a sua vida. O diabo é mentiroso. O diabo, ele sempre está lançando pensamentos negativos de que Deus deixou você sozinho, de que Deus esqueceu de você. Até há duas definições que eu quero passar para você sobre o deísmo. É uma filosofia que ensina que Deus criou o mundo, mas abandonou, deixando-o seguir seu curso sozinho, de acordo às leis naturais que Ele mesmo criou. Para os deístas, Deus não está presente para manter e governar o mundo. Então, para o deísta, é como se ele tivesse dado corda no relógio e deixado ele estar trabalhando até que viesse acabar a corda que ele havia dado, e ele não estaria presente, né? Isto não é verdade, porque Deus, Ele está presente desde o princípio da sua vida até o final. Deus vai cuidar de você quando você começou a ter vida no ventre da sua mãe. Ele vai estar cuidando de você enquanto você existir neste mundo. Ele tem esta capacidade de estar cuidando providencialmente a sua vida. O ateísmo é uma outra filosofia. Diz assim: o ateísmo defende a ideia de que todas as coisas que existem no universo devem ser estudadas sob a ótica da razão. Não existe nenhuma manifestação sobrenatural, porque o universo é uma esfera fechada. Nada além do universo e, portanto, nada intervém nele. Coitados ateístas, eles não conseguem ter a fé, esta segurança de que há um Deus, né, todo-poderoso, o El Shaddai, que cuida das nossas vidas quando nós andamos sozinhos, dormimos, né? No escuro ou no claro, este Deus, Ele está presente conosco. O homem pode nos abandonar, a sociedade pode nos ignorar, mas Deus, Ele está conosco. Nós cremos que esse Deus, Ele faz parte da nossa vida. Agora, coitado do ateísmo, que não tem esse controle. Coitado dos deístas, achando que Deus criou e deixou à mercê da sorte, né? Ele vai ter que lutar sozinho. Pelo contrário, né? Nós cremos que esse Deus, Ele é presente nas nossas vidas. Deus, o controle providencial de Deus sobre os sucessos e fracassos do homem. O Salmo de número 75
e o verso 6 e o verso 7. 6 e 7 diz assim: porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro ele exalta. Veja só, nos sucessos e fracassos do homem, Deus, ele faz presente, ele tem o controle. Meu amado irmão, meu querido. Ainda Lucas capítulo 1 e o verso 52. Lucas 1 e o verso 52. Lucas escreveu dizendo, aliás é um cântico de Maria, né? Maria, ela esteve adorando ao Deus Todo-Poderoso. Ela disse: derribou do seu trono os poderosos e exaltou aos humildes. Então, meu amado irmão, se você tem esse Deus como seu Senhor, entenda que Ele cuida de você. Nos momentos de fracassos, Deus ele está presente, como também nos momentos em que nós estamos tendo sucesso, Deus faz presente na nossa vida. Controle providencial de Deus, coisas que parecem insignificantes ou acidentais. Provérbios capítulo 16, Provérbios 16 e o verso 33, vamos ver o que Salomão ele deixou registrado. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Tudo está no controle desse Deus. Mateus capítulo 10 e o verso 30 diz o seguinte: e quanto a vós, outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Meu amado irmão, Deus ele tem o controle de tudo, até de coisas pormenores, até de coisas que parecem insignificantes, né? Do cabelo, ele tem a conta de quanto existe, de quanto deve estar no couro cabeludo daqueles que caem, né? Deus ele tem a conta corretinha. Então, por que nós vamos deixar a nossa fé se abalar diante das circunstâncias? Ainda, o Senhor protege os justos. Salmos capítulo 4 e o verso 8. 4 e o verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Aleluia. Deus protege o justo. Você, meu amado irmão, se você é justo, se você está sob a palavra de Deus, Deus cuida de você, né? De dia, de noite, até quando você dorme, Deus cuida de você. Capítulo 5, aproveitar, e o verso 12, o salmista diz: pois Tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da Tua benevolência. Aleluias. Abençoa os justos. Vale a pena você ser justo, vale a pena você obedecer a palavra de Deus, vale a pena você ouvir a voz de Deus, vale a pena você seguir aos mandamentos do Senhor, vale a pena você enfrentar muitas vezes humilhações em obediência à palavra de Deus, porque Deus cuida de você. Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar, Ele vai te proteger, Ele vai suprir
todas as vossas necessidades. Não deixe que a sua fé venha abalar, achando que Deus, Ele abençoa o injusto, ao mentiroso, aqueles que faz trapaças, eles vão levar vantagem sobre a vossa vida. De forma alguma. Deus, Ele tem uma aliança são com os justos. Vamos lá. Ele satisfaz as necessidades do seu povo. Gênesis capítulo 22 e o verso 8. Gênesis 22 e o verso 8. Diz assim: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus satisfaz as necessidades do seu povo. Filipenses capítulo 4 e o verso 19. Nós estamos correndo, irmãos, por causa que a lição é muito extensa, muito boa. Nós não poderíamos deixar de estar lendo esses textos que vai estar gabaritando a sua fé, fortalecendo a sua confiança no Senhor. E o verso 19 de Filipenses 4 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha só, Deus, Ele vai suprir a cada um estando em Cristo Jesus. O compromisso de Deus em estar abençoando e satisfazendo as nossas necessidades, se eu estiver em Cristo, aliançado com este Cristo, em obediência ao senhorio de Cristo, estando sob a autoridade da palavra de Deus. Deus responde orações. 1 Samuel capítulo 1 e o verso 19, era o pedido de Ana, mãe de Samuel. Diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Esta mulher era estéril, esta mulher estava em amargura, porque Penina estava gerando filhos, e ela não, mas ela foi até ao Senhor, recorreu ao Criador, e a Bíblia diz que Deus lembrou-se dela, porque ela pediu um filho ao Senhor, e Deus a concedeu. Então, esse Deus providencial, Ele responde orações, e esse Deus, Ele castiga os maus. Você acha que o mal vão prevalecer sobre a sua vida? Vão estar sempre rindo da sua situação? Verso 12 do capítulo 7 de Salmos diz assim: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Olha só, meu amado irmão, se o homem não se converter, por isso que eu disse que nós precisamos estar em Cristo, O texto de Filipenses capítulo 4, verso 12, Deus suprirá todas as nossas necessidades estando em Cristo. E o capítulo 7 desse salmo que nós lemos, o verso 18, diz assim: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Então, você precisa mudar de trajetória. Você está andando num caminho que parece direito. Eu
sábio Salomão, em Provérbios capítulo 16, diz assim: há caminhos para o homem que parecem direito, mas o final dele é a morte. Então, se você acha que você está andando no caminho correto, e você não está dentro do propósito de Deus, da palavra de Deus, o final é a morte, por mais que você ache que você está certo. E aqui, nesse verso, diz assim, que o homem precisa se converter. Então, minha amada irmã, amiga, amigo, você precisa de converter, mudar a sua trajetória. Você vire as costas para o pecado, para o erro, para o mal. Volte-se para Deus, para que Deus, Ele venha estar te abençoando e não castigando você com o mal. Deus mantém o ciclo de vida e a preserva dentro do propósito por Ele estabelecido. A Escritura afirma que nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28 está esta frase: Ele opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 6. Conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1, 19. E o Salmo 139, 16. Nós só existimos por causa dele. Ele conheceu todos os nossos dias sem antes haver um dia sequer, né? E Ele determinou todos os nossos dias. Então, meu querido e minha querida que está nos ouvindo, Deus, a nossa vida, o nosso caminho está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Agora nós vamos estar estudando o segundo ponto da providência, dos aspectos da providência, que é cooperação. Nós estudamos, né, a preservação, aonde Deus criou, e Ele cuida de tudo, suprindo, ouvindo, dirigindo, né? Ele trabalhando com justiça, abençoando o justo, mas também dando pago aos injustos. Agora nós vamos estar vendo a cooperação, na cooperação divina. Deus preserva todas as coisas de sua criação. A palavra de Deus diz que Cristo está ativamente envolvido na obra da providência. Ele sustenta ativamente todas as coisas do universo. Em Cristo Jesus, tudo subsiste. 1 Colossenses 16, 17. Ele que preserva a água de forma tal que continue sendo água, e faz com que a matéria não entre em decomposição. Ele preserva todas as coisas que fez e também as faz conservar as propriedades. Que sabedoria tremenda, né? Deus agindo em favor do homem. Cooperação é o agir de Deus juntamente com os poderes que lhe são subordinados. Deus coopera com a criação natural. Apesar de recebermos com normalidade o benefício de eventos da natureza, como a chuva, o vento, etc., a Bíblia afirma que Deus contribui para esses acontecimentos. Salmos 148 e o verso 8: o fogo e saraiva, neve e vapor, eventos procelosos que ele executam a palavra. Olha só, toda esta criação de Deus está sob a ordem de Deus, né? Deus, Ele manda, Ele determina, e estas coisas vêm a obedecer para os seus fins. Jó capítulo 37, Jó
37, o verso 6 ao verso 13. Vamos ver a riqueza que Jó deixou para nós. Porque ele diz: a neve cai sobre a terra, e a chuva e o aguaceiro sede fortes. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. E as animarias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para disciplina, se convém, à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Você prestou bem atenção? Olha só, tudo o que acontece dentro da criação de Deus, nós precisamos ter, né, o discernimento se Deus está permitindo que essas coisas venham para disciplinar a terra ou por causa da misericórdia. Quantas vezes Deus tem mandado vendavais, né, para trazer destroços por causa da soberba do homem, por causa que o homem se acha que é o dominador, ele domina tudo e não precisa de Deus. Basta um sopro de Deus para estar destelhando casa, destruindo lavouras, né? Destruindo telhados da cidade, trazendo inundação, para que o homem perceba que eles são nada diante de Deus. Mas por outro lado, quando Deus permite que venha a chuva, o sereno, né? Que venha aquele vento, aquele ciciar, é por causa da misericórdia, para que venha trazer refrigério aos habitantes, aos seus filhos, né? Aquela tranquilidade. Ontem mesmo estava sentado com o Ailton numa sombra e veio um ventinho e o Ailton disse: oh, olha que coisa gostosa, maravilhosa esse vento, trazendo refrigério. É Deus exercendo a sua misericórdia, e graças a Deus que nós percebemos, né, esse exercício de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor faz nascer o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e vira chuva sobre os justos e injustos. Assim disse Jesus, Mateus 5,45. Também faz chover, relampejar, ventar. Salmo 135 e o verso 7. Nós não vamos ler, mas você poderá estar lendo na sua casa. Deus coopera com o sustento dos animais. Nós já vimos, né, aqui acima, a providência de Deus, que Deus cuida dos leões, né? Aqui nós vamos ver Deus cooperando com o sustento dos animais. A bondade divina estende-se também aos animais selvagens. Deus os alimenta a seu tempo, e a Bíblia nos afirma que eles os reconhecem. O Salmo de número 104, e o verso 27 ao 29. Salmo 104, do 27 ao 29. Todos esperam de ti, que lhes des de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recebem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Deus, Ele cuida dos animais também. O Senhor Jesus também nos afirmou
isso quando disse: o Pai Celestial os sustenta. Mateus capítulo 6 e o verso 26. Mateus 6, 26. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Meu amado irmão, perceba isto: se Deus cuida de animais que não têm, espírito, são seres de alma vivente, Deus cuida deles, quanto mais você, que Deus colocou, soprou em nós o Espírito para comungar com Ele, Ele com certeza vai cuidar de você. Agora perceba que se as coisas não estão dando certo em alguma área da sua vida, é porque você precisa entender que alguma coisa precisa mudar na sua vida e converter-se desse caminho que você está seguindo, que até hoje não tem lhe feito próspero, abençoado, e que a alegria plena de Deus esteja sobre a sua vida. Quando eu digo próspero, não estou dizendo que você venha a ter um monte de dinheiro, mas haja a alegria no seu coração. O seu estado de existência é um estado de existência de alegria. Você é grato por aquilo que você tem. Você não está ansioso por aquilo que não tem, mas por aquilo que Deus lhe tem permitido. Você é hiper satisfeito. Amém? Deus coopera para o sustento da nossa vida. Deus age não apenas na natureza, mas também na vida humana. Ele provê alimentos. Filipenses 4, 19, que nós lemos que se nós estivermos nele, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Planeja os dias da nossa vida antes mesmo que nascemos. Salmo 139 e 16, que nós já lemos e outras vezes nós temos citado muito. Eu sou admirador e gosto muito desse salmo, então sempre nós estamos citando. Quando nenhum dos nossos dias havia ou existia, Deus, Ele já nos conhecia e havia predeterminado todos os nossos dias de existência sobre a nossa vida. Nossos talentos e capacidade igualmente provêm do Senhor. Salmo capítulo 18 e o verso 34. 18, 34 de Salmos. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Então Deus, Ele nos dá capacidade, Ele supre, Ele faz com que nós tenhamos condições, de fazer aquilo que nós desejamos. Ele influencia os governantes por amor de seu nome e ao seu povo. Olha que demais, Esdras, capítulo 1, e o verso 1. Esdras 1:1. Deus cuidando do seu povo, mas trabalhando no coração de um rei de uma outra nação, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Então Deus, olha, Ele agiu na vida de um rei, para que o povo de Israel viesse ser abençoado.
fez-me lembrar de um testemunho que eu vi há muito tempo, né? Pelo menos uns 40 anos atrás. Conta-se a história de uma mãe, juntamente com os seus filhos, e estava à volta da mesa, orando para que Deus viesse agir com providência, porque eles não tinham nada de comer. Era a mãe e somente filhos, não tinha marido, a casa era muito pobre, não tinha vidro, né, nos vitrôs. E enquanto ela estava reunida com os filhos, né, pedindo que Deus estivesse usando do seu amor e viesse operar um milagre, né, naquele tempo, né, 40 anos ou mais atrás, tinha o costume de padeiro, né, ele ir nas casas e levar os pães para a sua clientela, né, e deixava pão, leite à porta. E diz que o padeiro era um ateu, né, e ele ouviu, passando na casa desta mulher, ele ouviu a mãe e juntamente com as crianças pedindo que Deus fizesse um milagre, porque eles não tinham o que comer. E ele dizia assim: eu vou tirar, né, uma onda desse pessoal. E pegou um pacote de pão e jogou pela janela, né? E sempre existe na família aqueles filhos mais espertos, né? E enquanto os outros estavam orando, ele abriu o olho e viu um pacote de pão que caiu dentro da sua casa. Ele começou a gritar: mãe, a providência de Deus já aconteceu, o milagre de Deus já aconteceu. E a mãe diz assim: então agora nós vamos orar, agradecendo a Deus, né, por aquilo que Ele fez para nós. E eles começaram então a chorar e agradecer a Deus. E o padeiro lá para o lado de fora, e ouvindo que eles estavam agradecendo o milagre, e ele bateu na porta. E quando a mãe abre, ele diz assim: olha, eu ouvi vocês agradecendo a Deus pelo milagre. Deus não existe não, né? Deus não existe, e esse pão foi eu que joguei, porque eu vi o barulho de vocês pedindo para que Deus viesse dar alimento, foi eu. E a mulher falou assim: meu querido, nós não queremos entrar em discussão. Uma coisa eu sei: quando a gente ora para Deus, até o diabo obedece, e nós recebemos esse alimento, porque Deus ouviu as nossas orações. Então Deus, Ele influencia governantes e pessoas para que o povo venha a ser abençoados. Também orienta decisões dos crentes. Capítulo 2 de Filipenses, e o verso 13 da carta de Paulo aos Filipenses: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Em Gálatas 45:5, José reconhece que Deus o enviara ao Egito. José, ele entendeu que Deus, ele estava providenciando algo lá na frente, a um tempo que haveria de acontecer. Deus antecipou, e ele permitiu que José fosse traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos para os ismaelitas, depois como escravo lá de Potifar e escravo de Faraó. Mas no tempo exato ele se torna o segundo maior, segundo homem mais poderoso da época, para que viesse trazer ser um veículo de Deus, a estar abençoando o mundo da época com alimentos, por causa da carestia que veio sobre eles, sobre toda a terra daquela época. Em Provérbios 21:1, vamos ler lá, Provérbios 21:1, o que o sábio Salomão, ele diz assim: olha, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este
segundo o seu querer, o inclina. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Se você lançar-se nas mãos de Deus, né, Deus ele vai fazer o que é melhor para a sua vida. Não se preocupe com amanhã, não se preocupe com o que comer, com o que vestir. Preocupe-se sim, estar nas mãos de Deus, porque Ele cuida de você. É difícil. Você que está sobre a influência da carne, não é fácil. Mas deixe que o Espírito Santo domine o seu ser, porque a sua mente vai ser totalmente mudada, né? As suas reações vai ser totalmente redirecionada para estar sobre a direção de Deus. Coloque-se nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Vamos dar corredinha aqui que já está dando a hora para nós estarmos encerrando. O governo de Deus, a expressão governo de Deus, significa que o Senhor dirige todas as coisas, com o fim específico, para cumprir o seu propósito. A Escritura refere-se a Deus como sendo o Rei de toda a terra. Salmos 47, o verso 7 e o verso 8. Não tem como a gente deixar sem ler. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmoniosos cânticos. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Aleluias. Vejamos como Deus age todas as coisas a fim de realizar todos os seus propósitos. O governo de Deus é de acordo com o seu decreto. 1 Timóteo, a epístola de Paulo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vamos ver aqui no capítulo 6 e o verso 15, o que está escrito: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tudo o que existe e acontece no universo é produto da vontade soberana de Deus. Salmos de número 103 e o verso 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O governo é de acordo, segundo ponto, com o seu poder. Deus cumpre os seus decretos e ninguém pode frustrá-lo. Daniel 4:35, nós já lemos, mas vamos ler novamente esse texto. 4:35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Mas o verso 17, eu acho também tremendo, diz assim: a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre eles. Aleluia. Terceiro ponto, governo é de acordo com a sua sabedoria. Não fosse a sabedoria divina, não haveria ordem no universo. Tudo funciona de maneira ordenada, porque a inteligência do Senhor assim determinou. Isaías capítulo 40, verso 26, é um texto também maravilhoso. Diz o seguinte: levantai ao alto os vossos, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas?
aquele que faz sair do seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Tamanho a esse Deus, é o governo desse Deus de sabedoria, conhece cada estrela. Diz que na nossa galáxia tem mais de 400 milhões de estrelas, só na nossa galáxia. Deus conhece todas elas. Imagine outros mundos, Deus conhece todas elas. Por isso, eu posso lhe dizer, meu amado irmão, meu amado ouvinte, vale a pena você acreditar nesse Deus e ter na palavra de Deus esta certeza de que Deus é de providência e Ele cuida, Ele dirige, Ele supre toda a nossa vida, Ele ouve. Deus está preservando todas as coisas que criou, Ele não se afastou de sua criação, por isso podemos descansar nele, que coopera com suas criaturas e governa com sabedoria o poder do universo. O governo de Deus é execução dos planos projetados por Deus na eternidade. Esse governo tem a ver com a direção, propósito e meta que Deus designa para cada componente da criação e para o todo da história. Olha só, Deus te abençoe, meu amado irmão. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus esteja abençoando a sua vida. E conforme um dos textos que nós lemos, se você está num caminho errado, se você está distante desse Deus, mesmo você, meu amado irmão, que está desanimado, desiludido, você que algumas coisas você acredita, outras coisas você não acredita, pelo afetamento que o mundo tem exercido sobre a vossa mente e sobre a vossa vida, pelas decepções que você tem tido com as igrejas e os crentes das igrejas. Eu quero chamar a sua atenção. Não olhe para estes, não olhe para essas organizações, mas olhe para a palavra e para Deus. Volte-se, torne-se justo, independente do que eles falam, ou pensam, ou fazem, mas obedeça à palavra de Deus, para que o governo providencial de Deus esteja sobre a vossa vida e a sua eternidade assegurada por esse Deus. Vamos orar agradecido ao Senhor Jesus Cristo. Pai celestial, nós louvamos o teu santo nome por esta manhã, aonde nós pudemos, ó meu Deus, perceber um pouquinho da tua providência, daquilo que o Senhor é para conosco, a ação sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, sobre este universo e sobre o nosso mundo físico. Tudo está sobre o teu domínio. Que o Senhor esteja, ó Deus, atentando para cada irmão que participou dessa escola bíblica dominical. O Senhor esteja olhando para os seus familiares. O Senhor esteja olhando, ó meu Deus, para cada necessidade. O Senhor esteja, ó Deus, atentando, ó Deus, o que se passa no interior de cada alma, de cada coração, em seus abatimentos. Meu Deus, o Senhor encha da tua presença e restaura o sabor pela vida, o desejo, ó Deus, pela eternidade, ó Deus, em querer estar na eternidade junto contigo. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Quero convidar você para que à noite, às 18 horas, esteja ligados, antenados. Você da cidade pode estar conosco na grande festa, a Santa Ceia do Senhor. Você que não pode vir, por alguma circunstância, você esteja na sua casa e participe da Ceia do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.